Oi pessoal, meu nome é Thaís Varela. Eu sou sócia fundadora da Biofilha e eu tô aqui a convite da Aldeia para falar para vocês como ter uma alimentação mais saudável me ajudou a economizar no meu dia a dia e também ser mais produtiva e passar algumas dicas de como que vocês podem implementar isso na vida de vocês. A primeira dica que eu quero passar para vocês de como eu consegui implementar isso na minha vida é você se envolver com alguma causa que te motiva. No meu caso, que foi há 2 anos atrás, eu acabei me envolvendo mais com a questão da economia local. Entender que, independente de ser um país super desenvolvido ou uma comunidade no interior do Brasil, por exemplo, que se o recurso financeiro não fica no local, gera desigualdade. E eu me engajei com essa causa e resolvi adaptar toda a minha alimentação para estimular a economia local. E aí, quando eu comecei a pesquisar sobre alimentação, de onde que vem os alimentos que eu comprava no mercado, que geralmente eu passava todas as minhas compras do mês eu fazia no mercado convencional, analisando de onde que esses produtos vinham, eu vi que a maioria dos produtos eu nem sabia o que significava aqueles nomes dos ingredientes. E aí eu me engajei com uma segunda causa de não saber o que eu estava comendo. O resultado foi que nesses 2 últimos anos eu adaptei a minha alimentação inteira e hoje eu compro quase tudo de alimentação orgânica e produtos a granel. Que impactos que isso trouxe para minha vida, mudar toda a minha alimentação para alimentação orgânica? O primeiro grande impacto, e que geralmente é o que mais surpreende as pessoas, é que eu passei a economizar todos os meses. Quando eu comecei a frequentar as feiras orgânicas, percebi que alguns produtos eles tinham uma sazonalidade muito grande. Então, por exemplo, você vai comprar um tomate na feira orgânica em julho, vai estar R$15 o quilo. Em janeiro vai estar R$4, R$5 o quilo, que é o mesmo preço do mercado. Então, eu acabei adaptando a minha rotina para me alimentar com os produtos da estação. Então, hoje, o primeiro grande impacto foi realmente a economia, porque eu adaptei a minha alimentação para isso. O segundo grande impacto foi desempenho. Eu reparei que adaptando a minha rotina para fazer a feira orgânica, porque hoje, por exemplo, eu faço a feira orgânica todo sábado de manhã, mas quando eu morava em outro bairro, eu fazia na terça-feira à tarde. A sua rotina vai ter que ser adaptada com a disponibilidade da feira na sua cidade. E aí, adaptando essa rotina, eu acabei melhorando o meu desempenho em todos os setores da minha vida, porque eu me tornei uma pessoa muito mais organizada. Falando sobre o desempenho, por exemplo, em esportes, eu faço meia maratona. O meu melhor recorde de corrida foi justamente numa época que eu estava me alimentando muito bem, que eu me preocupava com o que eu estava comendo. Um outro impacto que eu tive no meu desempenho foi com relação ao meu emocional. Eu me tornei uma pessoa muito mais calma e menos ansiosa quando eu passei a me relacionar mais com o meu alimento. Então, por exemplo, antes de gravar esse vídeo, eu fui planejar direitinho que dicas eu ia passar para vocês e eu fui para um café de alimentos orgânicos, que eu conheço a produção, eu conheço quem está produzindo os meus alimentos e esse ambiente me trouxe um ambiente de inspiração e criatividade para passar essa dica para vocês. Outro impacto no meu desempenho foi a minha imunidade. Eu costumava ficar doente e acabava afetando o meu trabalho com certeza, porque eu estava sempre resfriada e acabou que minha imunidade melhorou muito nesses 2 últimos anos. Eu não fiquei resfriada nesse período todo. E aí eu quero passar 3 dicas para vocês de como eu consegui implementar isso para minha vida. A primeira dica que eu quero passar é para vocês começarem devagar e não tentar fazer uma mudança drástica na rotina de vocês. Tem gente que se identifica, por exemplo, com começar, para quem já ouviu falar sobre segunda-feira sem carne ou um dia sem produzir lixo. Começar isso um dia da semana vai ser melhor. No meu caso, foi adaptando com relação ao que eu comprava dos alimentos. Eu comecei uma porcentagem dos meus alimentos eu comprava na feira orgânica, na outra em mercado convencional. Depois eu passei a comprar produtos a granel também e hoje eu compro quase tudo orgânico no meu dia a dia. Uma dica que eu passo para vocês sobre como começar devagar é começar com um hábito angular. Eu lembro que uns 2 anos atrás, quando eu comecei tudo isso, foi quando eu construí um minhocário dentro do meu apartamento. Para quem não conhece o minhocário, é como se fosse uma composteira, só que quem vai fazer o processo de decomposição vai ser as minhocas. Então, me relacionar com os alimentos durante o processo de cozimento, cortar os alimentos e colocar ali, depois desencadeou em uma série de coisas que, por exemplo, eu comecei a construir uma horta dentro do meu apartamento, comecei a gostar de cozinhar mais, comecei
comecei a cozinhar para trazer para o meu trabalho. Então veio com uma série de outros benefícios que não só ter um minhocário em casa. A segunda dica é aquilo que eu falei sobre você criar novas relações com o que você se alimenta. Você buscar trazer para a alimentação um momento de consciência e de calma para o seu dia a dia de trabalho. Você está estressado ali no ambiente de pressão, de repente no trabalho, e você buscar se inspirar mais em ambientes em que você tem uma alimentação saudável e que te permita resolver os conflitos no trabalho de forma melhor. E a terceira dica é buscar informação. Muita gente me pergunta como é que elas podem saber quando um alimento é realmente orgânico ou não. Existem várias formas em que você pode, pelo menos, ter mais certeza de como você sabe que um alimento é orgânico. Por exemplo, aqui em Curitiba, que é onde eu moro, e eu vou nas feiras daqui, no site da prefeitura tem as dicas de feiras, mas buscar na sua cidade quais são as dicas de feiras orgânicas, buscar selos que comprovem que aquele alimento é orgânico, buscar dicas de pessoas e avaliações de produtos. Existem aplicativos só sobre alimentação que dão dicas sobre isso, sobre a procedência do que você come, vai te garantir que você saiba de onde o seu alimento vem. Se vocês ficaram com alguma dúvida, deixe um comentário aqui que a gente responde, e para sugestão de novos temas para o pessoal daqui da aldeia, também escreve um comentário. Tchau!